assunto do dia, né? As sabatinas que estão acontecendo no Congresso, uma sabatina conjunta de Flávio Dino e Paulo Gonet, começou de manhã, continua várias horas aí ao longo do dia. Qual que é a expectativa na sua visão, na sua análise? Qual que é o clima, hein? A gente já viu, até comentamos aqui mais cedo, até aproximações, a famosa foto do Moro abraçando o Dino, dando risadinha, também alguns entraves, aquelas picuinhas de sempre. Qual que é o clima e a expectativa na sua análise? O clima eu achei menos tenso do que poderia até a gente esperar, dada a grande mobilização que a oposição fez para tentar derrubar, para vender a ideia de que conseguiria derrubar a indicação do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, Marcela. De fato, os senadores da oposição se mobilizaram para estar lá, para inquirir o ministro da Justiça, indicado por Lula ao Supremo, e o fizeram ali longamente, muito mais longamente que os senadores da situação, os governistas. Então, teve um tempo de tela desmedido ali, principalmente porque o senador Davi Alcolumbre e os líderes do governo combinaram uma estratégia de abrir a votação, portanto, permitir que a votação avançasse e que alguns senadores abrissem mão de falar, para decidir falar só em plenário, para tentar agilizar as sabatinas. Então, isso fez com que houvesse uma desproporção e os senadores de oposição ocupassem mais tempo os microfones e as telas que os governistas. E aí eles usaram isso para defender as teses da direita, as teses bolsonaristas, para fustigar o ministro, principalmente com essa ideia de que ele é um político, de que a indicação dele é política, de que ele no Supremo vai ter uma atuação política e que para isso ele foi nomeado para o Lula e que isso seria algo para justificar a sua rejeição. Então esse foi o principal argumento usado ali pelos bolsonaristas. O Flávio Dino procurou não entrar em nenhuma bola dividida, não entrar em nenhuma provocação, mas depois a gente analisa mais o estilo dele, a estratégia dele. O que aconteceu? Acabou sendo longo, se esperava que fosse longo, ainda mais colocando duas sabatinas tão importantes juntas, né? Eu achei que isso foi muito confuso, muitas vezes tinha que esclarecer se ia perguntar para um, para o outro, só para um, só para o outro, quanto tempo teria para inquirir um e o outro. Eu sei que isso foi para fazer com que o Dino passasse meio junto ali com o Gonet, mas acabou tornando a sabatina confusa e acaba misturando temas. A Procuradoria-Geral da República tem os seus próprios temas, tem a sua própria mecânica de funcionamento e o Supremo Tribunal tem outros temas, tem outro funcionamento, tem outras prerrogativas. Ambos são muito importantes. São duas das funções mais relevantes ao funcionamento da democracia e do sistema de justiça e mereciam sabatinas detidas e separadas. Com isso se perde muito ali em termos do que você pode extrair de compromisso dos dois postulantes. Então, eu sei que foi uma estratégia governista para facilitar a passagem do Dino, mas eu acho que isso compromete bastante o resultado da sabatina. Vera, só que dá pra gente dizer que esse clima menos tenso aí que você mencionou tem alguma relação também com essa postura do ministro Flávio Dino? Porque tinha uma grande expectativa sobre como seria a postura dele, até pelos embates ali que aconteceram nas audiências da Câmara, das quais ele participou nos últimos meses, né? Dá para dizer que ele foi o mesmo nas audiências que a gente viu e nessa sabatina de hoje, ou de fato teve uma mudança de comportamento também dele, hein? Teve mudança, Muniz, mas é uma coisa que ele mesmo falou, você não consegue se despir de quem você é, ou você não consegue ser mais de uma pessoa. E o ministro Flávio Dino tem uma natureza por si só exuberante, ele é professor, então meio professoral. Ele sempre gosta de fazer muitas citações jurídicas, citações de autores clássicos, não só do direito, mas também da filosofia, da ciência política, citações bíblicas, porque ele também é um cristão ali praticante. Então ele não se furtou a fazer essas citações, o que numa sabatina não é muito usual, porque dá ao sabatinado um tom meio professoral. Quando você está na posição de sabatinado, pressupõe que você vai... Opa, Vera,
Alguém ligou pra Vera, entendeu? Ela tá fazendo a apuração dela. As apurações não param. Isso acaba caindo a nossa conexão de áudio. A Vera já vai restabelecer aqui daqui a pouquinho. Tá desligando, vamos dar uma bronca pra essa pessoa que não está ouvindo a Vera aqui ao vivo. Mas ela voltou, Vera. Já dei a bronca. Eu não sei quem era, mas eu nem ouvi. Falei, estou no rádio, por favor, não me ligue, porque apareceu sem ID do chamador. Só as fontes, imagina. Espero que seja, né? Eu dizia o seguinte, eu dizia que quando você está na posição de sabatinado, o que mais se faz, e aí todos os coaches, todos os treinamentos dos indicados para essas funções vão nesse sentido de você ser o mais humilde possível, mais modesto possível, se colocar numa situação alguns degraus abaixo dos senadores. Para o Dino isso é muito difícil, ele já foi juiz, ele é o atual ministro da Justiça e fez questão de permanecer no cargo até hoje, e ele é um senador tal qual os que estavam ali. Então ele em alguns momentos quase chegou no ponto de discutir com os sabatinadores e dar aula. Com o Flávio Bolsonaro, para mim, foi o momento mais visível em que isso aconteceu. Que aí ele sai citando Sêneca, sai citando Sócrates, os pré-socráticos, para derrubar teses que o Flávio Bolsonaro procurava ali construir durante a inquirição a ele. Ele é muito erudito, ele tem um saber jurídico realmente acima da média e tem uma retórica que dá de 10, de 20 em cada um daqueles senadores. Então, ele teve de... brincaram muitas vezes com o fato dele estar de dieta. Elisiane Gomes, que é aliada dele lá do Maranhão, brincou que ele está de dieta e tal. Ele teve de economizar para não jantar ali. Então, ele não foi naquele nível dos outros embates em que ele ia de propósito, fustigava, ironizava e tal, mas ele ficou no limite, ele não conseguiu ser super humildezinho e ficar ali só ouvindo um monte de bobagem, entendeu? Quando era muita bobagem, ele com todo jeitinho, não foi irônico, não foi grosseiro, mas deu para perceber que ele queria dizer, o que o senhor está falando é uma tremenda bobagem. Se isso vai ter um efeito no placar, é difícil de dizer, porque muitos daqueles senadores são tão despreparados que nem vão perceber esses expedientes. Na verdade, é bem essa. Tem muitos ali que são tenebrosos, e você fica pensando como aquelas pessoas foram eleitas senadores da República. O momento pior para ele, eu acho, não foi desses embates com os bolsonaristas. Foi o fato dele ter recebido uma declaração de voto contrária de um senador que tem formação jurídica e que é alguém ali do centro, e é de um partido da base hoje em dia, que é o MDB, que é o senador Alessandro Vieira, e que foi o primeiro, nem os bolsonaristas tinham feito isso, a dizer, o senhor é muito bom, respeito o senhor, mas eu acho que o senhor cruzou o Rubicão da política, então eu vou votar contra o senhor. Isso foi um momento ali já agora no final, a gente já está quase se encaminhando para a reta final, e eu acho que isso é um baque, porque isso vem de alguém que não é um bolsonarista raiz, que foi muito combativo ao Bolsonaro, inclusive, e que fez uma declaração de voto contrária a ele. Então, acho que esse foi o maior revés. Eu acho que ele deveria só ter aceitado e não esticado a corda, mas dentro dessa coisa de que ele não se contém, ele não consegue, fez questão de responder ao senador, dizendo que divergia dos argumentos dele e tal, mas que respeitava. Eu acho que ele poderia ter só ficado quieto, era melhor para não esticar a corda e não reverberar ainda mais esse voto contrário, declaração de voto contrário. Tem razão, Vera. Você comentou também esse lance da oposição, né? Acho que a oposição pareceu em alguns momentos ali, pelo menos até em alguns trechos que eu pude ver, tá mais preocupada em defender o ex-presidente Jair Bolsonaro do que de fato encontrar alguns pontos fracos de Dino. Alguns pontos foram sim explorados, como você bem trouxe pra gente, mas faltou um pouco, talvez, cutucar um pouco mais, né? Qual que é a estratégia? Tem uma estratégia por trás disso? Isso foi muito surpreendente e me chamou muito a atenção que tenha acontecido dessa maneira, Marcela. Por quê? Porque todos os bolsonaristas, o que mostra que foi um jogo combinado, fizeram questão de dizer que o Bolsonaro foi condenado injustamente pelo TSE. E muitos deles pontuaram a tal ditadura do judiciário. Isso quer criar na sociedade
um movimento de inconformismo com o banimento do Bolsonaro da eleição de 2026. Criar um movimento, criar uma mobilização que eles esperavam que fosse acontecer logo depois da condenação pelo TSE e não aconteceu, de essa coisa, Bolsonaro é injustiçado, como houve com o Lula, por exemplo, na Lava Jato. Houve um movimento muito espontâneo de não aceitação da base lulista com aquela condenação, dizendo que ela era uma condenação política, que ela era uma condenação injusta, gente que fazia vigília em Curitiba, todo dia dando boa noite, dando bom dia para o Lula. Isso aconteceu e isso talvez tenha tido um peso no fato de que depois a decisão foi revista. Com o Bolsonaro, ainda que tenha havido nas redes sociais certo inconformismo, isso não ganhou muito as ruas. Parece que agora, depois do Milei, depois da possibilidade de que o Donald Trump volte nos Estados Unidos, portanto o fato de que a direita continua forte no mundo, os bolsonaristas querem aproveitar essa onda. Muitos deles falaram isso, Bolsonaro continua forte, e foi condenado, foi a única pessoa condenada por questionar as urnas eletrônicas, quando o senhor já questionou, o Brizola já questionou, o Ciro Gomes já questionou, então tentando esvaziar a principal razão de condenação do Bolsonaro. Isso mostra que ainda vem aí uma briga judicial para torná-lo elegível, ou seja, para anular a inelegibilidade, e vem uma briga de narrativa na sociedade para tentar pressionar o judiciário a rever a condenação do Bolsonaro. Então isso me chamou muito a atenção, foi algo que esteve ali em quase todos os discursos, teve no do Rogério Marinho, teve no dos bolsonaristas mais raiz, tipo o Jorge Seife, teve no do Flávio Bolsonaro, agora mais tarde. Agora, Vera, a gente não pode deixar de comentar o momento, a imagem aí dessa sabatina, pelo menos até agora, que está em todos os sites, nas redes sociais. Sérgio Moro dando um abraço ali, dando um oi para Flávio Dino. De risadinha. Risadinha, conversaram ali ao pé do ouvido, muita gente ficou se perguntando o que eles conversaram por ali. Afinal, Vera, o que se passou nessa cena? O que explica esse encontro, no mínimo, inusitado, hein? Bom, eu acho que existe ali algum tipo de dificuldade, constrangimento do Moro criticar totalmente a indicação do Flávio Dino, porque ele próprio foi ministro da Justiça, e ele, quando era ministro da Justiça, a gente sabia ali, um candidato em potencial, estava nessa fila para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou você ontem ali, com a diferença de que o Bolsonaro lhe deu um belo passa fora e nunca o indicou. Então tem essa dificuldade dele de fazer o discurso, por exemplo, que os outros fizeram. O senhor é um político, o senhor tem muita ligação com o presidente, porque ele já esteve nesse lugar, né? Diz ali que eles fizeram uma brincadeira e que o Moro achou graça, ele mesmo, na vez dele de inquirir, fez questão de dizer que estava ali, que tinha o dever de cordialidade, de civilidade e tal, que o Dino perguntou uma coisa para ele que ele achou graça e que aí as fotos já estavam viralizando como se representassem a posição dele. Aí ele fez questão de marcar algumas posições, marcar algumas críticas em relação ao Dino e ao Lula e a própria gestão do Dino. Mas o fato é esse, o Flávio Dino é um tremendo de um piadista. Se você vai conversar com ele, ele fica mais te contando piada do que te dando informação. E ele deve ter feito alguma brincadeirinha ali para dar uma desconcertada no Moro, dar uma quebrada, soube usar isso na hora. E os fotógrafos souberam aproveitar. Então acho que é um momento de foto ali que é juicy para a imprensa, ou seja, é suculento, mas não representa nenhuma indicação de que o Moro vá votar a favor do Flávio Dino. Mesmo essa leitura que eu vi aqui ali, ele sabe que pode ser cassado e que vai parar lá na frente no judiciário, caminho muito longo. E ainda que fosse isso, nada indica que o Flávio Dino seria bonzinho com ele uma vez no Supremo, porque a gente sabe a birra que os lulistas todos têm do Sérgio Moro e que os padrinhos do Flávio Dino lá no Supremo, Gilmar Mendes à frente, têm do Sérgio Moro. Então, eu acho que nada disso poderia ser visto como um conchavo para mais adiante, porque tem muita água para passar ainda embaixo dessa ponte. Mas que engraçado ver uma foto dessa, né? Ótimo. Vera, a gente falou muito aqui de Flávio Dino, né? Mas e Paulo Gonet? Ficou meio coadjuvante nessa sabatina toda? Foi bom para ele isso, inclusive?
Eu estava vendo a hora que ele ia pedir uma pipoca ali, ficar prestando atenção ou tirar um cochilo, porque em muitos e longos momentos ele ficou ali sem ser acionado, ficou meio... ninguém querendo falar com ele. É quando às vezes eu medi umas palestras e aí tem uns nomões que eles colocam para ser um dos palestrantes e colocam um nome que claramente tem menos interesse. E aí você tem que passar a bola igualmente para todos. Como você faz o gancho para colocar aquela pessoa que não tem tanto interesse junto com a pessoa que todo mundo quer ouvir? Então acabou acontecendo isso. Essa estratégia aí de usar o Paulo Gonet como espécie de cavalo de Troia, você embarca o Dino dentro e passam os dois, para ele teve esse efeito, ele pouco foi acionado. Isso também tem uma coisa boa, que é o fato de que ele não foi realmente inquirido com virulência, que como querem marcar a diferença ali entre ele e o Dino, ele provavelmente vai ter muito voto da oposição também, para mostrar, ó, esse aqui a gente aprova e esse outro aqui a gente tenta rejeitar. Então, para ele, isso não é uma jogada ruim, não. Ele foi bem mais vaselina do que o Dino, procurou ser se comprometer o mínimo possível com qualquer tema polêmico, e isso acabou causando uma irritação em um governista, o líder do PT no Senado, o senador Fabiano Contarato, que o questionou a respeito de casamento de união homoafetiva, de adoção de crianças por casais homoafetivos, de direitos patrimoniais desses casais homoafetivos, e achou que ele deu uma resposta que foi muito sabonete, que não foi aquilo que ele queria ouvir, fez algumas críticas à resposta depois. Eu acho que esse foi o momento mais ali tenso e um pouco desconfortável da sabatina do Gonet, mas acredito que ele não vai ter problema nenhum. Os prognósticos que eu ouço é que ele vai ter mais de 60 votos, enquanto do Dino mais otimista que eu ouvi foi 53 votos, mas mais para 47 do que para 53. A gente vai saber só quando abrir o placar, não adianta ficar fazendo jogo de adivinhação, mas as pessoas desde ontem me dizem essa máxima, que ele vai ter mais que o André Mendonça, que teve 47, e menos do que o Cristiano Zanin, que teve a maior votação do ano do governo no Senado, foi a aprovação do Cristiano Zanin. Foi o momento em que o governo teve mais votos. Bom, a ver, né? Nossa reportagem segue acompanhando lá, tendo atualizações, decisões, a gente vai trazer por aqui. Agora, Vera, enquanto tudo isso acontecia, também teve a instalação da CPI da Braskem. Ficou naquele vai, não vai nos últimos dias, né? Muita costura política, o governo também de olho. O que a gente pode esperar disso? O principal, claro, vai ficar só para o ano que vem, né? Agora já está muito no final do ano para ter novidades. Imagino que sim, Muniz. Eles vão usar isso como um instrumento para pressionar o prefeito de Maceió, para pressionar a direção da Braskem e para manter o assunto ali, não deixar ele morrer. Mas o principal de investigação, efetivamente, vai ficar para depois do recesso. Agora tivemos aí mais uma rápida interrupção, uma ligaçãozinha aí para Vera enquanto estávamos no ar, mas já vamos refazer aqui para falar sobre esse assunto que foi super importante também e que promete, né, ainda muitos desdobramentos nos próximos meses, que é essa CPI da Braskem, depois daquele problema todo com as minas, né, de Salgema em Maceió. Estou de volta. Tá de volta, Vera? Vamos lá, mais uma... Já conectou de volta. Tô de volta. Aqui nessa casa, quando não é o Apolo, é criança. Era o meu filho me ligando, já levou um sabão aqui. Nossa, tem que levar uma bronca mesmo, Vera. Que isso, Phelps? Poxa. Ele sabe o horário que eu entro no Só rádio. mais uns minutinhos. Ainda liga sem ID do chamador. Não sei o que ele fez. Mas, enfim, desculpe, parênteses, desabafo. Voltando. Voltando para a CPI. CPI da Braskem vai ficar para o ano que vem, a parte ali de quebra de sigilos, a parte de oitivas, que é quando se extrai informações realmente relevantes, comprometedoras para uma CPI. Eu vi ontem de uma pessoa próxima ao Lula que realmente ele não gostaria que fosse instaurada essa CPI, que ele repetiu aquela máxima na reunião de
que CPI você sabe como começa e não sabe como termina, que poderia ser usada para, de alguma maneira, fustigar a Petrobras, fustigar o governo, fustigar os investimentos do governo. Então, ele não quis, mas foi vencido. A gente vai ter de novo o senador Omar Aziz como um presidente de CPI. Foi ele que foi eleito como presidente, ele que foi o presidente da CPI da Covid, e o senador Jorge Cajuru, que é um senador ultra histriônico, como relator. Então, a animação não vai faltar, vai ter bastante animação nas sessões desta CPI. Tá certo, velho. E não tem música hoje? Pois é, eu acho que não. Vou ter que cantar aqui, não é possível. Por sua conta e risco. Sim. Eu ia colocar o Who Let the Dogs Out, porque hoje é aniversário do Apollo. Apollo que vira e mexe, dá uma palhinha aqui, né? Hoje que a estrela tinha que aparecer, ela não veio. Que isso, eu tranquei velho? lá longe, porque ontem mesmo trancado deu pra ouvir ele aparecer. Mas aí o dono do Apollo resolveu tomar o lugar dele. Então vamos sem música hoje, que já teve interrupção demais nesse raciocínio. Tá bom, a gente manda um beijo, muitos abraços e lambeijos para o Apollo, que está aniversariante. E a gente te espera amanhã, Vera, para mais análises. Combinado. Um beijo. Até mais, gente. Beijo.